Há batalhas que não fazem barulho, não levantam poeira, não quebram muros visíveis. Elas acontecem em silêncio, dentro da mente. Enquanto o mundo dorme, pensamentos acordam. Enquanto os outros sorriem por dentro, algo treme. E você se pergunta, sem coragem de dizer em voz alta: por que, mesmo tendo fé, minha mente não encontra descanso? A luz do dia nasce como sempre. As pessoas seguem suas rotinas, mas dentro de muitos corações há um cansaço antigo, um peso que não aparece nas fotos, um nó que aperta o peito sem aviso, pensamentos que chegam sem serem convidados e se recusam a ir embora. E então vem a culpa, a vergonha, o medo de admitir: eu amo a Deus, mas estou exausta. Será que uma mente cansada é sinal de fé fraca? Será que a ansiedade é falta de oração? Será que Deus se afasta quando os pensamentos se embaralham? Essas perguntas ecoam como um sussurro persistente, e talvez você tenha aprendido a escondê-las, a sorrir por fora enquanto luta por dentro, a cuidar de todos, menos desse, a carregar responsabilidades, expectativas, dores antigas e preocupações, futuras como se fossem invisíveis menos, mas elas pesam. A Bíblia, porém, não ignora esse conflito. Ela não romantiza a dor. Ela não silencia o sofrimento da mente. Desde os tempos antigos, homens e mulheres de fé enfrentaram noites longas, angústias profundas e pensamentos que pareciam maiores do que eles. E Deus não se afastou deles por isso. Pelo contrário, foi ali que ele se aproximou. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, diz o Salmo. Mas, e quando o que está quebrado não é visível? E quando a ferida está nos pensamentos? Existe um cuidado de Deus que muitos nunca aprenderam a receber. Um cuidado que não nega a fé, mas a sustenta. Um cuidado que não despreza a mente, mas a restaura com verdade, presença e esperança. Talvez hoje você esteja funcionando, mas não vivendo, respirando, mas não descansando, crendo, mas sem paz, e isso não faz de você fraca, faz de você humana. Ao longo desta jornada, verdades esquecidas serão reveladas. Palavras antigas ganharão novo sentido, e você perceberá que fé e saúde mental nunca foram inimigas. Elas sempre caminharam juntas, mesmo quando ninguém te contou isso. Permaneça até o final. Há uma resposta que precisa encontrar você, e ela começa exatamente onde sua mente mais dói. O mundo bíblico não era um lugar calmo, não era seguro, não era emocionalmente estável. Quando abrimos as páginas das Escrituras, encontramos nações vivendo sob pressão constante, impérios se levantando e caindo, governos opressores, tributos injustos, guerras frequentes, povos dominados pela força, pela ameaça e pelo medo do amanhã. No tempo do Novo Testamento, o Império Romano governava com mão pesada. A paz que prometia era sustentada pela espada. As cidades eram cheias de movimento, comércio e poder, mas também de desigualdade, exploração e insegurança. A maioria vivia à beira da sobrevivência. Um imposto a mais significava fome. Uma palavra mal colocada podia significar prisão. Espiritualmente, o cenário também era frágil. A fé, muitas vezes, havia se transformado em ritual vazio. Líderes religiosos carregavam discursos duros, mas poucos ofereciam consolo. A lei, que deveria apontar para Deus, se tornava um peso impossível de carregar. Muitos se sentiam espiritualmente inadequados, sempre em dívida, sempre aquém. Havia culpa coletiva, havia medo constante, havia silêncio sobre dores internas. Pessoas aprendiam a suportar, não a falar, não a elaborar, não a cuidar da alma. O sofrimento emocional era invisível, mas real. A angústia não tinha nome. A ansiedade não tinha linguagem, o que hoje chamamos de esgotamento. Naquela época era visto apenas como fraqueza. Mulheres carregavam fardos ainda mais pesados, responsáveis pelo lar, pelos filhos, pela honra da família, pouco espaço para descanso, pouco direito à voz. Muitas viviam perdas, lutos, abandonos e preocupações profundas, e ainda assim precisavam continuar. Nesse cenário,
O coração humano vivia em constante tensão. O futuro era incerto, o presente era duro e o passado, muitas vezes, doloroso, demais para ser revisitado. É nesse mundo que os textos bíblicos são escritos, não em tempos ideais, mas em meio ao caos. Não para pessoas fortes emocionalmente, mas para gente cansada, pressionada, ansiosa e sobrecarregada. Quando o apóstolo Paulo escreve suas cartas, muitas vezes o faz preso, cercado por incertezas, sem garantias de vida longa. E, ainda assim, ele fala sobre mente, pensamentos e paz. Não como teoria, mas como alguém que conhece o peso da angústia. A Bíblia nasce em um contexto onde a mente humana é constantemente desafiada, onde o medo do amanhã é cotidiano, onde a esperança precisa ser mais forte do que as circunstâncias. Nada disso é distante da nossa realidade. Nada disso é estranho à sua história. O caos externo sempre existiu, e o caos interno sempre acompanhou o ser humano. Mas algo começa a se revelar nas entrelinhas da história bíblica. Deus não ignora esse cenário. Ele entra nele. Ele fala dentro dele. E ele começa a ensinar um caminho diferente. Um caminho onde a mente também importa. E esse caminho começa a se tornar claro através de pessoas reais, com conflitos reais. E uma fé que ainda estava sendo construída. Ele não era um herói inalcançável. Não era emocionalmente inabalável. Não caminhava sempre seguro de si. Paulo, menos antes, chamado Saulo, menos carregava uma mente em conflito. Extremamente zeloso, disciplinado, intelectual, mas também intenso. Pressionado por expectativas internas e externas. Um homem acostumado a carregar responsabilidades grandes demais para um coração humano. Ele conhecia a culpa, conhecia o peso das decisões erradas, conhecia o tormento da memória. Após seu encontro com Cristo, sua fé nasceu, mas sua mente precisou aprender a ser cuidada. A conversão não apagou automaticamente os conflitos internos. Pelo contrário, abriu um novo campo de batalha. Agora, ele precisava alinhar pensamentos, emoções e esperança à verdade de Deus. Paulo enfrentava perseguições constantes, prisões, rejeições, incompreensão, solidão. Em muitos momentos, era abandonado por aqueles que prometeram caminhar com ele. Suas cartas revelam um homem que sente, que sofre, que luta contra o desânimo e, ainda assim, insiste em confiar. Ele escreve sobre angústia, escreve sobre tristeza profunda, escreve sobre lágrimas. Em uma de suas confissões mais humanas, ele admite estar pressionado além das forças, a ponto de quase perder a esperança da própria vida. Isso não é fraqueza espiritual, é humanidade revelada. E aqui, algo se conecta profundamente com você. Você que acorda já cansada, você que carrega a casa, o trabalho, a família, as emoções dos outros. Você que se cobra para ser forte, equilibrada, espiritual, enquanto por dentro se sente sobrecarregada. Paulo também vivia entre o dever e o limite, entre a missão e o esgotamento, entre a fé que cria e a mente que oscila. Ele não escrevia sobre paz mental de um lugar confortável, mas de dentro da luta. Quando ele fala sobre pensamentos, ele não fala como quem nunca foi invadido por eles. Quando fala sobre paz, não fala como quem sempre a sentiu. Ele fala como alguém que precisou aprender, dia após dia, a cuidar da própria mente diante de Deus. Assim como muitas mulheres hoje, Paulo precisava continuar mesmo cansado. Precisava ensinar mesmo ferido. Precisava consolar outros, enquanto também precisava de consolo. E muitas vezes não podia demonstrar fraqueza publicamente. Mas diante de Deus, ele não escondia. Ele escrevia, ele orava, ele refletia. Sua fé estava em construção contínua. Não era estática, não era perfeita. Era viva. E isso incluía aprender a lidar com pensamentos destrutivos, medos silenciosos e ansiedade pelo futuro das igrejas, das pessoas que amava e da própria vida. Paulo nos mostra algo essencial. Uma mente em conflito não anula uma fé verdadeira. Pelo contrário, é muitas vezes no conflito que a fé amadurece. E é exatamente por isso
que suas palavras atravessam séculos e chegam até você. Não como cobrança, mas como companhia, algo começa a se formar, algo começa a se alinhar. Mas antes da paz, há um chamado. E esse chamado não vem de forma suave. O chamado de Deus raramente acontece quando a mente está em ordem. Na maioria das vezes, ele surge no meio do conflito. No caminho de Damasco, Paulo não estava buscando descanso, estava movido por convicções rígidas, pensamentos acelerados, certezas que não haviam sido questionadas. Sua mente era intensa, fervorosa, mas também implacável consigo e com os outros. Então, de repente, a luz, uma presença que não pede licença, uma verdade que não negocia, uma voz que atravessa o pensamento e alcança o centro do ser. Paulo cai, não apenas fisicamente, mas internamente. Tudo o que ele acreditava sustentar sua identidade começa a tremer. Sua mente, acostumada ao controle, é tomada por silêncio. Ele não vê, não decide, não argumenta, apenas escuta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é uma pergunta acusatória, é uma pergunta reveladora. Deus não fala primeiro sobre missão, não fala sobre trabalho, não fala sobre exigências. Ele fala sobre relação, aquele encontro. Não reorganiza apenas a fé de Paulo, ele interrompe o fluxo desordenado da mente. Ele quebra o ritmo acelerado dos pensamentos. Ele cria um espaço onde o homem precisa parar e ser cuidado por 3 dias. Paulo fica em silêncio, sem visão, sem direção. Dependente, um homem acostumado a conduzir agora precisa ser conduzido. Um líder agora precisa descansar no escuro. E nesse tempo, algo profundo acontece. Deus começa a tocar não apenas o espírito, mas também a forma como a mente se move. O chamado vem acompanhado de temor, não um medo paralisante, mas um reconhecimento profundo da própria limitação. Paulo entende que não é invencível, que não é autossuficiente, que precisa ser transformado por inteiro. E aqui, o chamado se aproxima de você. Talvez Deus esteja te chamando não para fazer mais, mas para parar. Não para provar força, mas para reconhecer cansaço. Não para acelerar, mas para realinhar pensamentos. Se em algum momento desta história você se reconhece, escreva nos comentários um versículo que represente sua busca por paz. Não como exposição, mas como um ato de fé silencioso. Um sinal de que você está permitindo que Deus toque também a sua mente. Porque quando Deus chama, Ele não ignora a dor. Ele entra nela. Mas todo chamado carrega uma consequência. E a partir daqui, a missão se torna clara e pesada. O chamado nunca vem sozinho. Ele sempre traz uma missão. Para Paulo, a missão parecia um paradoxo. Aquele que perseguiu agora deveria anunciar. Aquele que feriu agora deveria cuidar. Aquele que espalhou medo agora deveria falar de graça, perdão e esperança. Deus pede algo que toca diretamente na ferida mais sensível da mente humana: enfrentar o próprio passado enquanto caminha para o futuro. Paulo não recebe uma tarefa simples. Ele recebe uma missão que exige exposição, vulnerabilidade e coragem emocional. Ele deveria falar de Cristo para aqueles que desconfiavam dele, para judeus que o viam como traidor, para gentios que não confiavam em suas palavras. Em todos os lugares, ele carregaria o peso da rejeição. Nada garantiria aceitação, nada prometia conforto. E isso tinha um custo emocional profundo. Paulo sabia que não seria ouvido por todos. Sabia que seria mal interpretado. Sabia que muitas portas se fechariam antes mesmo de ele falar. A missão exigia atravessar cidades carregando não apenas pergaminhos, mas também memórias dolorosas, arrependimentos silenciosos e uma constante tensão interna. Há momentos em que obedecer a Deus não acalma a mente imediatamente. Pelo contrário, traz novas preocupações, novas responsabilidades, novos medos. E você conhece esse lugar. Quando Deus te chama a continuar mesmo cansada. Quando te chama a cuidar de alguém, mesmo precisando de cuidado. Quando te chama a permanecer firme, enquanto tudo dentro de você pede descanso. A missão de Paulo não era apenas externa, era interna. Ele precisava aprender
a não ser governado pela culpa, a não ser dominado pela ansiedade do resultado. Não permitir que pensamentos de inadequação anulassem o chamado. Mas nada disso acontecia de forma rápida. Ele caminhava muitas vezes sozinho, dormia em lugares incertos, era ameaçado, julgado, observado. Cada novo passo era um teste emocional. Cada novo dia exigia que ele escolhesse confiar novamente. A solidão era real, o cansaço era constante, a pressão mental era intensa. Ainda assim, Paulo segue. Não porque se sente forte, mas porque aprender a depender. A missão impossível revela algo essencial. Deus não escolhe pessoas com a mente perfeitamente organizada. Ele escolhe pessoas dispostas a ser cuidadas enquanto caminham. E talvez hoje sua missão também pareça grande demais. Talvez você esteja tentando ser tudo para todos. Talvez esteja obedecendo a Deus enquanto luta com pensamentos de medo, fracasso e esgotamento. Isso não significa que você está falhando, significa que você está no caminho. Mas toda missão impossível cobra um preço. E, em breve, as primeiras dores se tornam visíveis. Os primeiros passos raramente são recompensados com aplausos. Na maioria das vezes, eles são recebidos com silêncio ou crítica. Paulo começa a anunciar. Fala com convicção, mas também com cautela. Seu passado o precede. Muitos não confiam, outros observam à distância, esperando um erro, uma contradição, uma falha. A zombaria surge de forma sutil. A desconfiança se instala. O isolamento cresce. Há quem questione suas intenções. Há quem minimize sua transformação. Há quem diga que sua fé é exagerada, que sua mensagem é perigosa, que ele deveria voltar ao lugar de onde veio. Essas vozes externas se transformam em ecos internos. Paulo sente o peso da rejeição, sente o cansaço emocional de sempre precisar provar algo, sente o medo silencioso de não ser suficiente e, em alguns momentos, falha, se frustra, chora. A Bíblia não esconde isso. Ela revela um homem que escreve com lágrimas, um homem que confessa fraqueza, um homem que admite desânimo. Ele não romantiza a dor, ele a entrega a Deus. E aqui, novamente, você aparece nessa história. Quando ninguém percebe o quanto você está se esforçando. Quando críticas pequenas se tornam gigantes dentro da mente. Quando você faz o seu melhor e ainda assim sente que não basta. Paulo aprende que obedecer não o isenta da dor. Pelo contrário, muitas vezes a dor confirma o caminho. Ele é ameaçado, perseguido, forçado a fugir. Cada nova cidade traz esperança e também novas tensões. A mente começa a se cansar antes do corpo. O pensamento acelera, o descanso diminui, a ansiedade cresce. Mesmo assim, Paulo não se afasta de Deus por causa disso. Ele se aproxima. Aprende a transformar suas dores em oração, seus medos em palavras, sua exaustão em dependência. Ele não reprime o que sente, ele confia o que sente, e isso é libertador. Você não precisa ser invencível para continuar. Você não precisa esconder o cansaço para ser fiel. Você não precisa vencer a ansiedade sozinha. Deus não espera a perfeição emocional. Ele oferece presença, mas essa presença ainda será revelada de forma mais profunda. Porque, no meio da dor, Deus começa a ensinar algo que muda tudo. O cuidado com os pensamentos. Quando Paulo fala sobre a mente, ele não está oferecendo um pensamento positivo superficial. Ele está ensinando uma disciplina espiritual profunda, construída sobre a verdade da palavra de Deus. Em Filipenses 4:8, ele escreve: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa instrução nasce em um contexto de pressão. Paulo escreve essa carta preso, sem controle sobre o próprio futuro, sem garantias de liberdade. E ainda assim, ele fala de direção para a mente. Isso revela algo essencial. Cuidar dos pensamentos não é negar a realidade, é escolher onde a mente vai repousar
quando a realidade se torna pesada demais. A palavra pensai, no texto original, carrega a ideia de considerar continuamente, calcular, direcionar com intenção. Não é um ato automático, é uma prática espiritual diária. A mente precisa ser guiada, assim como o coração. Paulo entende que pensamentos não são neutros. Eles moldam emoções, as emoções moldam decisões, e decisões constroem destinos. Por isso, ele ensina a filtrar o que entra na mente. Não tudo o que passa pela cabeça vem de Deus. Não tudo o que surge merece permanência. A Bíblia não condena a tristeza, ela não proíbe o choro, mas ela nos convida a não permitir que pensamentos destrutivos se tornem morada. No Salmo 3, 4 e 18, encontramos outra revelação profunda. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Deus não se afasta de quem está emocionalmente ferido. Ele se aproxima. O coração quebrantado e o espírito abatido descrevem estados internos, estados da alma, estados da mente. Isso desmonta o estigma espiritual. Sofrimento emocional não afasta Deus, ele atrai sua presença. A teologia bíblica não separa mente e fé. Pelo contrário, ela integra. O maior mandamento inclui amar a Deus com todo o entendimento. A mente faz parte da espiritualidade. Quando Paulo fala de renovação da mente, ele não promete a ausência de pensamentos difíceis. Ele aponta para transformação progressiva. Uma mente que aprende pouco a pouco a se alinhar à verdade, mesmo em meio à dor. Isso não exclui ajuda, não exclui aconselhamento, não exclui descanso. A Bíblia nunca ensinou isolamento emocional como virtude. Ela ensina comunidade, cuidado e sabedoria. A revelação aqui é clara. Fé saudável não nega a saúde mental. Ela a sustenta. Ela a orienta. Ela oferece sentido quando a mente se sente perdida. E essa verdade prepara o terreno para o momento mais decisivo da história. Um ponto onde tudo parece desmoronar, mas onde Deus intervém de forma inesperada. Há momentos em que tudo parece chegar ao limite, o corpo cansado, a mente saturada, a esperança por um fio. Paulo vive esse ponto dentro de uma prisão. Correntes nos pulsos, noites frias, silêncio quebrado apenas por pensamentos insistentes. Não há distrações, não há fuga, apenas a mente. E Deus, o cenário é de julgamento, não apenas humano, mas interno. Questionamentos surgem como ondas. Valeu a pena? O sofrimento tem sentido? A missão justificou o custo emocional? Mas é exatamente nesse lugar que algo muda. Paulo decide cantar, não como fuga, como escolha consciente. Ele não nega a dor, ele não ignora a realidade, ele direciona a mente. Em meio ao caos, ele se ancora na presença de Deus. E então, a intervenção, as estruturas tremem, o que estava preso começa a se soltar. As portas se abrem, não apenas as da prisão, mas as internas. O milagre não é apenas físico, é mental, é espiritual. A paz invade um espaço que antes era dominado pelo medo. Esse clímax revela algo profundo. Deus não espera que a mente esteja em perfeito equilíbrio para agir. Ele age no meio da desordem. Ele entra no caos. Ele responde à fé que escolhe confiar mesmo tremendo. Talvez hoje você esteja nesse ponto, sentindo-se encurralada, limitada, sem saída aparente. Pensamentos repetitivos, tentando te convencer de que nada vai mudar. Mas a história bíblica nos mostra o momento mais escuro não é o fim. É, muitas vezes, o cenário da intervenção. Se essa verdade fala com você, escreva nos comentários. O Senhor está perto. Não como frase automática, mas como declaração. Um lembrete para sua mente de que Deus não se afastou e se sentir que essa mensagem sustenta você de alguma forma. Deixe seu like como gesto de reciprocidade. Não por obrigação, mas como um pequeno ato de gratidão pela palavra que alcança o coração. Porque, depois do clímax, vem algo ainda mais importante. O significado disso tudo para a sua vida real, para as suas manhãs, para as suas noites.
Prepara sua mente cansada, e é ali que a transformação começa a ganhar forma prática. A história não termina na Bíblia, ela continua em você. O que Paulo viveu não é apenas um relato antigo, é um espelho, um convite, uma direção para quem luta diariamente com a mente cansada, pensamentos insistentes e emoções que parecem fora de controle. Quando a ansiedade aparece, a primeira reação costuma ser lutar contra ela, reprimir, fingir que não existe. Mas a fé bíblica nos ensina outro caminho: reconhecer, acolher e redirecionar. Ansiedade não é ausência de fé, é um sinal de que algo precisa de cuidado. Paulo não ignora seus pensamentos, ele os examina à luz da verdade. Isso significa aprender a perguntar: isso que estou pensando é verdadeiro? É justo? É saudável para minha alma? Ou apenas fruto do medo? Esse exercício não acontece em um dia. É um processo, um treino espiritual e emocional. E você pode começar aos poucos. Quando o medo do futuro surgir, volte ao presente. Respire, lembre-se de que Deus não habita o amanhã imaginado, mas o agora vivido. A Bíblia nos ensina a confiar dia após dia, não cenário por cenário. Quando as preocupações financeiras apertarem o peito, lembre-se, provisão não é apenas dinheiro, é direção, é sabedoria, é cuidado contínuo. Deus não promete riqueza imediata, mas presença fiel nos dilemas familiares. Quando a culpa aparece dizendo que você não está fazendo o suficiente, lembre-se de que perfeição não é exigência divina. Amor, sim. Presença, sim. Limites, também. Na solidão, quando a mente começa a criar narrativas de abandono, volte ao Salmo 1, Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto não significa distante observador, significa presença ativa. E quando o cansaço mental se tornar pesado demais, permita-se descansar. Descanso não é falta de fé, é obediência ao ritmo humano criado por Deus, cuidar da mente também. É espiritual. Buscar ajuda, conversar, aprender, organizar pensamentos, tudo isso pode ser expressão de fé madura. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa vencer tudo hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. Se esta aplicação toca sua vida, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você está buscando neste momento. Pode ser paz, descanso, clareza. Isso ajuda a mente a nomear o que o coração sente, porque ainda há uma palavra final, uma consolação que não vem dos homens, mas de Deus, e ela é para você. Deus vê você, não apenas o que você faz, mas o que você sente, o que você pensa, quando ninguém percebe. Ele vê as noites em que o corpo está cansado, mas a mente insiste em permanecer acordada. Vê os pensamentos que se repetem, as preocupações que se acumulam, o esforço silencioso para continuar funcionando quando tudo dentro pede pausa. Deus cuida. Ele não cuida apenas do espiritual visível. Ele cuida do interior, do que não aparece nas palavras, do que não se traduz em comportamento. O cuidado de Deus alcança a mente cansada, o coração sobrecarregado e o espírito abatido. Deus guia mesmo quando você se sente confusa, mesmo quando as decisões parecem pesadas demais, mesmo quando o futuro parece nebuloso. A orientação de Deus não depende da sua clareza mental perfeita. Ela flui da fidelidade dele. Deus sustenta. Quando suas forças emocionais diminuem, a graça permanece. Quando você não consegue manter o ritmo, Deus não se afasta. Ele ajusta o passo, ele carrega junto. Ele oferece descanso no meio do caminho. Deus restaura pensamentos, restaura emoções, restaura a capacidade de esperar. A restauração nem sempre é imediata, mas é real. Ela acontece em camadas, em processos, em pequenas vitórias diárias, em momentos de silêncio, onde a mente pouco a pouco encontra repouso. Essa palavra não é cobrança, é promessa. Você não foi criada para viver em constante tensão. Não foi chamada para sobreviver emocionalmente. Deus deseja que você viva com inteireza,
com equilíbrio possível, com paz cultivada. Se neste momento você sente que essa consolação é para você, permaneça até o final. Há um encerramento que sela essa jornada, um convite simples, mas profundo, para continuar caminhando, porque Deus não termina aqui. Ele continua cuidando. E Ele continua chamando, a jornada chega ao fim. Mas o cuidado de Deus continua. Talvez agora sua mente esteja um pouco mais silenciosa, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque algo se reorganizou por dentro. Uma verdade encontrou espaço, uma presença foi percebida. A Bíblia nunca prometeu ausência de lutas internas, mas sempre prometeu companhia no caminho. E isso muda tudo. Você não está sozinha em seus pensamentos. Você não está abandonada em suas emoções. Você não está esquecida em seu cansaço. Deus caminha com você quando acorda. Deus permanece quando você deita. Deus guarda sua mente quando o mundo exige demais. Que as palavras de Filipenses ecoem novamente. Pensar no que é verdadeiro, justo e amável não é ignorar a dor, mas escolher onde a mente repousa enquanto a cura acontece. Que o Salmo continue, lembrando, o Senhor está perto, especialmente quando o coração se sente quebrado. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like como um gesto de reciprocidade. Não como obrigação, mas como um pequeno ato de apoio à palavra de Deus que precisa continuar alcançando corações cansados. Escreva nos comentários um versículo bíblico, não para aparecer, mas como um ato de fé simples, uma âncora para a sua mente, um lembrete público de esperança. E se você sente que essa jornada precisa continuar, inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como marketing, mas como decisão espiritual de permanecer ouvindo, refletindo e descansando na palavra. Assista ao próximo vídeo como continuação da sua caminhada. Cada mensagem é um passo, cada passo é cuidado, cada cuidado é graça. Que você durma em paz, que acorde com esperança, que viva seus dias sabendo: Deus cuida da sua mente.